Bom dia a todos. A doutora Márcia me impõe umas responsabilidades maravilhosas, né? Já que nós estamos pensando sobre expectativas, objetivos, né? Quando se aproxima a virada do ano, fazemos uma infinidade de compromissos. E quando solta os fogos, os compromissos todos, a maioria vão embora juntos, né? Viram fumaça, poeira, sons e desaparecem. E aí, às vezes, a gente fala, tem uma expectativa, mas não define o que é expectativa. O que significa, então, expectativa? É o estado ou qualidade de esperar por alguma coisa viável ou provável. Então, a expectativa ela não pode ser vazia. Ficamos muito presos às questões extremamente subjetivas. E o nosso próprio inconsciente não entende. E Deus não pode ajudar se nós também não sabemos ainda o que queremos. Nós primeiro precisamos saber o que queremos, transformar isso em algo possível de ser concretizado para depois receber ajuda. Porque senão, de repente, vem algo e você fala, mas não era isso que eu pedi, né? Ou seja, nós precisamos saber o que nós queremos em termos de expectativa. Então, exemplo, o desejo de aprofundar no conhecimento, né, da doutrina espírita, isso é algo provável, isso é algo viável, e pode começar de imediato. De repente, colocar como meta ler 5 livros no primeiro semestre, mais 5 no segundo semestre. Ou seja, isso é uma expectativa que pode ser realmente realizada. O sentimento de expectativa só pode existir na ausência da realidade. Ou seja, eu só posso ter uma expectativa se ainda não tem uma realidade. Se já existe, não é mais expectativa. Já é concreto. Quando o objeto que motiva a expectativa ainda não se tornou viável e real, tendo apenas uma condição presente no desejo de posse. Eu quero uma vida muito tranquila, de muita paciência. Como é que eu vou transformar isso em realidade? Eu posso ter essa expectativa e depois criar atividades que eu possa realmente transformar isso em algo concreto, real. A existência da expectativa depende da previsão, informação ou outra condição que sustente a esperança. Tudo que nós estamos pensando, nós estamos sustentando uma esperança. Isso se concretiza. Nossa mente, propriedade mais sagrada que existe. O corpo é só um reflexo do que eu tenho na minha mente, do meu espírito. Se eu cuidar da minha mente, do meu espírito, eu tenho um corpo saudável. E aí a ausência de expectativa abre espaço para a ilusão ou para a utopia. Temos muito medo de querer algumas coisas. E aí deixamos solta a nossa própria vida. Esperança é a concepção mental daquilo que nós desejamos. Ou seja, quando você tem a esperança, você concebe mentalmente aquilo que você quer materializar, concretizar. E tudo na vida passa primeiro pela concepção, depois criação, materialização. Inclusive nós que estamos aqui, primeiro fomos concebidos, depois criados, formados e educados para a vida. Tudo na vida é um processo. Tudo que nós vamos fazer, primeiro precisamos conceber mentalmente. Nós não começamos a desenhar. Primeiro concebemos, depois que nós colocamos no papel. Nós não começamos simplesmente a escrever, nós concebemos e aí transformamos em algo que seja interpretável. Então a criação é a materialização do desejo que depende da concepção mental. Então se eu não tenho nenhuma concepção, não vou criar, não vou ter nada concretizado. Antes de semear é preciso conceber, escolher, plantar, adubar, regar e proteger a semente de predadores naturais até a colheita do fruto. A mesma coisa nós devemos fazer com tudo na nossa vida. Escolher nossas ideias, conceber aquilo que nós queremos de melhor para nós, para a nossa vida, escolher bem o que estamos pensando, transformar isso em ações, transformar isso em hábito, porque a nossa vida é exatamente isso. O que nós pensamos, nós falamos para nós, toda a nossa fala transforma numa ação, toda ação gera um hábito, e o hábito molda aquilo que nós estamos vivendo. Então, se você não quer algo, comece a pensar no que você está pensando e falando para você todo dia. Ah, eu não consigo. Então, aí tudo vai ficando cada vez mais difícil. Então, cuidado com o que você está falando para você. Nós nos apropriamos muito fácil das coisas que não são boas. A gente sempre se apropria. Minha doença, minha vida ruim, ou seja, tudo
a gente se apropria e tudo é grande. As coisas boas são todas pequenininhas, já observaram? Minha família, meu carrinho, minha casinha, tudo pequenininho. As coisas ruins, bem grandes. Faça o contrário. Minimize ou zere as coisas que não são boas, porque nós vivemos no mundo da dualidade, né? Hoje podemos não estarmos bem e amanhã estarmos maravilhosamente. O que nós precisamos é entender que tudo passa. A diferença entre desejo e objetivo é que o desejo é apenas qualidade. Então ele se baseia só na ilusão. O desejo fica, se não for objetivado, fica na ilusão. Já o objetivo é qualidade e quantidade. No objetivo são definidos claramente o que eu quero, por que eu quero, como eu vou fazer para atingir o que eu quero, onde isso vai acontecer, quem são as pessoas que vão estar envolvidas nesse processo junto comigo, a família, os colegas, quem vai estar efetivamente inserido nesse objetivo. Depois, quando e quanto. Essas duas últimas talvez sejam um dos maiores problemas da nossa vida, da não realização do nosso objetivo. Porque as pessoas sempre colocam para a próxima segunda-feira. Quantas segunda-feiras tem no mês? No mínimo 4. Ou seja, você nunca se sente culpado por não atingir o que você quer. Coloque data, dia, mês e ano. Mas se eu não atingir, refaça. Planejamento é exatamente para isso. Expectativa, que é para uma data, não deu, reprograme. Puxe para você a responsabilidade daquilo que você quer para a sua vida. Se você não puxar, vai deixar solta a sua vida e outros vão cuidar. Quando nós deixamos a nossa vida solta, nós nos perdemos. Exemplo de um objetivo. Comprei ou construí e estou morando na casa dos meus sonhos. Descrever detalhes do imóvel. Tamanho, cor, estrutura da casa, o bairro, o valor, dia, mês e ano. E todo dia você se vê na casa. Se vê morando na casa. Ainda está na bicicleta, mas quer um carro, comece a se ver andando no carro. Para você ser merecedor, você já é merecedor. O problema é que a maioria de nós julgamos não sermos merecedores de todas as benesses que Deus nos oferece, que o mundo nos oferece. E aí, às vezes, nós, quando temos, abusamos, né? Quando alguém define claramente o que deseja, e o seu desejo traz felicidade a si, à família, à sociedade e ao planeta, suas intenções são acolhidas e concretizadas por Deus. Porque quando nós temos a convicção do que nós queremos, as nossas intenções sempre nos ligam diretamente a Deus. Quando estamos em oração, mais forte. Mas nós temos que ter o cuidado porque estamos conectados com Deus 24 horas, 365 dias e a eternidade. Então não é porque não é durante a oração, é durante toda a vida. Então nossas intenções não podem ser diferentes em momento algum. Eu não posso, durante a oração, estar muito em paz e depois eu posso, agora eu já fiz a oração, posso realmente fazer algo que não é tão devido. Aí nós desconectamos. Deus não desconecta de nós, nunca. Áreas que nós devemos definir objetivos ou expectativas para a vida. São pelo menos 5 áreas importantes. A primeira, a área pessoal. Coloquei aqui alguns tópicos para a gente fazer uma reflexão. A primeira é responder diariamente. Quem sou? Todo dia, levante quem eu sou mesmo. Porque quando nós nos perguntamos, nos questionamos, nós começamos a buscar efetivamente essa nossa divindade interna, que é essa conexão nossa com o Espírito. Porque às vezes ficamos o tempo todo nessa visão material de tomar o banho, cuidar do asseio, mas sem entendermos que nós não somos isso, físico. Nós somos essência, nós somos espírito. E quando perguntamos, nós nos conectamos com essa essência. Definir o propósito da vida. Qual é o propósito para a sua vida? Aí tem uma pergunta, por que vale a pena viver para você? Nossa, isso é pesado, mas é fundamental, né? Fazer compromisso de cuidar de si, no físico, da mente, depois ler vários livros, mas um é Renovando Atitudes. Leia, que é sensacional, um livro muito fácil, que tem uma visão muito ampla da vida. O outro campo é o familiar, o outro aspecto. Responder diariamente como sou na família. Perguntar como é conviver comigo, como é que é estar comigo o tempo todo. Porque às vezes nós achamos que estamos bem, mas estamos distantes. Isso não há o amor. O amor ele precisa ser essa capacidade de interação permanente, de confiança,
de buscar cada dia superar as dificuldades que surgem, porque elas são naturais. As dificuldades são os degraus da evolução. Se não tiver dificuldade, não tem evolução. Aumentar o diálogo entre os membros da família, minimizar os conflitos, aumentar o conforto material, casa, carro, plano de saúde, momentos de lazer. Lembrem sempre que relação é qualidade, não é quantidade. Não é ficar o mês junto, é ficar minutos que marcam, ou segundos que marcam, o abraço que marca, a fala que marca. São essas coisas que são qualidade do ponto de vista da subjetividade, não é o tempo. Às vezes o tempo não significa muito. Espiritualidade. Buscar em primeiro o reino de Deus, que tudo lhe será concedido. Se convencer de que na sua essência divina, criada por Deus, como sua imagem e semelhança, já é perfeito. Nosso trabalho é só nos convencermos de que somos perfeitos e trabalhar muito para esse convencimento. E isso não é uma tarefa fácil. Orar e vigiar diuturnamente para que as ações pessoais não encubram a perfeição da essência divina e criem barreiras à evolução espiritual ou maculem a orientação moral e espiritual divulgada por Cristo e pelo Espiritismo. Então, quando nós nos norteamos pelos ensinamentos de Cristo e pelos ensinamentos do Espiritismo, nossas ações vão se tornando cada dia mais cristalinas para esse alcance da angelitude, que é a nossa essência. O que acontece é que, às vezes, estamos muito distantes, dessa realidade. Praticar a fé e confiar mais em si e em Deus, praticar o auto-perdão ou o perdão a si e aos outros. O perdão é o ato mais humano, é se colocar no lugar do outro, e isso não é uma tarefa simples. Adotar a disciplina como uma virtude de orientação às ações da vida. A disciplina é um caminho à espiritualidade. Nós precisamos realmente termos disciplina com a nossa mente, com o nosso espírito, com o nosso corpo, com os nossos afazeres. Quando nós temos disciplina, somos orientados cada vez mais pela espiritualidade. No outro campo profissional, o 4, responder diariamente o que busco no trabalho. Porque às vezes o trabalho é fuga para nós, é uma forma de você fugir de você. O trabalho é um dos esteios da vida e sustenta os objetivos e a família. Agregar novas competências, construir autoridade no que você faz, você se superar todo dia naquilo que você está fazendo. Faça por você. Faça pelo outro, faça pelo universo, faça por Deus o que você está fazendo. Qualquer atividade que nós começarmos a fazer ou formos designados para fazer é uma missão divina, uma missão espiritual. Qualquer que seja, a mais simples ou a mais complexa. Buscar sempre fazer melhor o que você já faz bem hoje. Se supere. E ter como meta a gratidão por colegas e patrões. Financeiro, que é o último. Definir como ganhar e investir os recursos financeiros, procurar meios para gastar menos do que ganha, porque às vezes as pessoas já compram sempre na expectativa de que vão ganhar. Então nós precisamos entender que o cartão de crédito é maravilhoso, ele me dá um saldo grande, mas ele te dá uma dívida grande também. Então, cuidado, comece a deixar o mínimo, porque uma hora pode precisar. Coloque como meta, é possível? É. Pensar bem antes de consumir determinado produto ou serviço. Às vezes nós consumimos produto ou serviço para preencher determinados vazios ou para sermos vistos pelos outros. Não vai trazer nada, porque logo que você usar, percebe que não é percebido pelos outros e aquilo que você comprou não faz mais sentido, mas a dívida continua. Entender que o dinheiro não preenche o vazio de ausência de afeto. Que às vezes se eu tiver dinheiro, tudo está resolvido? Não, talvez piore. Nem elimina os desafetos. O rio, ele atinge seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos. O rio, ele chega num determinado lugar, aí tem uma pedra, ele não fala, e agora, o que é que eu faço? Não, ele fica ali, vai para um lado, suavemente. Como também o vento, ele não fica preso à resistência. A árvore, ela também não resiste. O vento vem, ela se molda. Por que não façamos a mesma coisa? Contorne o problema. Se você bate de frente, você vai sofrer e não vai resolver. Começar já é a metade de toda uma ação. A melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Não existe vento favorável a quem não sabe onde quer chegar.
Então, se você não tem expectativa, não sabe onde quer chegar, todo vento é contra. Então, defina o que você quer com clareza. Que Deus abençoe a todos nós.